Então só falta fecharmos a data? Certinho. Os alunos do Colégio Filadélfia estão super empolgados com a colônia de férias. Então, pessoal, agora nós concluímos a primeira atividade de hoje, o primeiro desafio. E adivinhem, quem venceu o desafio? Foi o... Agora nós concluímos a primeira atividade de hoje, o primeiro desafio. E adivinhem, quem venceu o desafio? Foi o... Quinto B! Ô, gurizão, você tá aprontando aqui no corredor. Se o diretor pegar vocês aí, vocês vão narrar uma suspensão. O certo é esse, Fernando? Não, tá tudo certo sim, diretor. É que eles só estão com muita energia hoje, né? Tá, tá tudo bem, estão indo. Vamos pra sala, então. Seu Fernando, o assessor deu um chego na sala dos professores. Acabou de queimar uma lâmpada. Tudo bem, mano. Pessoal, vocês tinham que ver, tava demais o jogo, muito bom. Verdade, eles são muito competitivos, né? Alguém mais assim que fazer? Legal, Obrigada. Ó, pessoal, com licença. Terminei aqui com a luz. Precisar de alguma coisa, é só chamar lá na manutenção, tá? Pois é, e vocês viram só a empolgação das turmas com tudo isso? Ai, só se tá falando do quinto B, né? Porque o quinto A, eles estão muito desanimados depois da derrota de hoje. Eu fiquei com muita pena, sim. Eu até pensei que a gente podia bolar uma dinâmica, algo bem legal pra animar eles. Porque, sério, fiquei com muita dó. Nada disso, Prof. Carol. Nós precisamos deixar com que as crianças se frustrem. As crianças de hoje em dia não sabem se frustrar. Ai, tu tem razão, Morena, é verdade. Isso é importante pra eles e até pros pais, né? Vai ajudar as crianças a formar o caráter e tudo mais. Vai ser bem importante pra eles. Com certeza, principalmente os pais, que acabam criando filhos dentro de uma bolha. E essas crianças vêm para onde? No Colégio Filadélfia. É por isso que nós estamos aqui, não é verdade? Nós precisamos ajudar essa geração a ser mais forte, a não desistir no primeiro obstáculo. Sobre isso, hoje minha aula no projeto de vida lá na biblioteca vai ser muito legal. Então, pessoal, como nós combinamos, a nossa aula de hoje vai ser muito especial. Prof, o que a gente tá fazendo na biblioteca? Ah, adivinha, a gente vai jogar futebol. Só joga a tua cabeça. Na verdade, ia furar no primeiro chute, né? Porque a cabeça dele é oca. Essa doeu. Meu Deus. Ninguém na turma é cabeça louca, mais respeito com os colegas. Nós viemos aqui hoje para ouvir uma história muito especial. E ninguém melhor para contar essa história do que a Prof. Suzy, certo? Olá, gente! Tudo bom? Oi! Quem é que tá animado pra aula de hoje? Eu! Que coisa boa! Mas antes eu quero saber uma coisa. Quem é aqui que já pescou? Eu. Conta pra nós, Mari, como é que foi a tua experiência? Eu estava no sítio da minha avó, então a gente decidiu pescar. Primeiro eu tive que fazer bastante força, mas era só uma bota velha. E então eu fiz bastante força, ainda mais por causa que era um grande peixe. Nossa, que legal. Eu vou dizer pra vocês que eu já tentei isso, mas não deu muito certo. Sabia que a pesca é uma arte milenar? Mais de 1000 anos. Milenar. Antigamente era usado como subsistência, ou seja, era da onde as pessoas tiravam os seus recursos, né? Alimentação e tal. Depois economia. As ferramentas que eles usavam para pesca eram diferentes das que a gente tem hoje. Hoje em dia tem até pesca esportiva e pesca de lazer.
Aquela que a gente faz com os que é mais tampinha, aquela que eu não consegui fazer, né? Mas a história que eu tenho pra contar pra vocês é muito mais interessante do que a minha história sobre não conseguir pescar. É uma história que tá aqui, ó, na Bíblia. Lucas capítulo 5, sobre a pesca milagrosa. Alguém aqui já ouviu falar dessa história assim? Ai, que coisa boa. Então, vamos ouvir novamente e vocês podem me ajudar. Certo dia, Jesus estava perto do lago em Genezaré, que era o nome da cidade. E estava cheio de gente, uma multidão lá se apertando, se empurrando para conseguir ouvir ele. E Jesus estava observando que tinha 2 barcos ali por perto, deixados pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Vocês sabiam, né, que a pesca, então, era uma profissão muito comum naquela época, né? Então, Jesus entrou nos barcos e pediu que se afastasse um pouquinho da praia. Sentou e foi ensinar o povo. Ele ficava bem afastado, assim. Alguém sabe por que isso acontecia? Para o som propagar, né? As pessoas conseguiam ouvir melhor os ensinamentos de Jesus. Não tinha microfone, né, gente? Tendo acabado de falar, então ele disse para Simão: vá para onde as águas estão mais fundas e lance suas redes. Simão respondeu: mestre, mas a gente já se esforçou a noite inteira e não pegou nada. Aí ele ficou pensando assim: eu sou pescador, eu sei pescar. Mas, né, é Jesus que tá falando. Então, aí ele pensou melhor, ficou pensando, e já tava sem paciência. Às vezes a gente perde a paciência, né? Quem é aqui que já não perdeu a paciência? Prof, eu já perdi a paciência. Eu queria ir muito no shopping e minha mãe disse pra eu ir esperar e isso me deixou muito brava. E eu respirei fundo e me acalmei. Muito bem, Maite, nós precisamos mesmo ter paciência, né? Assim como fizeram os pescadores que agiram com sabedoria quando obedeceram às palavras de Jesus, né? Quando fizeram, pegaram uma quantidade tão grande de peixe, mas gente, era tanto peixe, que estava arrebentando as redes. Foram muitos, e aí eles até chamaram o pessoal dos outros barcos e começaram a dividir, porque quando a gente é abençoado, é correto, né? É certo a gente também abençoar as outras pessoas, e foi assim que os pescadores fizeram. Como eles conseguiram bastante peixe, eles chamaram os irmãos, né? Chamaram os outros pescadores e dividiram para todos os barcos. Quando Simão Pedro viu isso, ele se jogou nos pés de Jesus e disse: se afasta de mim, porque eu sou um pecador. Ele entendeu a grandeza do Senhor, né? O que o mestre tinha dito e toda a sua sabedoria. E aí sabe o que Jesus disse para ele? Não tenha medo. De agora em diante, você vai ser pescador de homens. E o que será que isso quer dizer? Quer dizer que ele vai levar a palavra de Deus para outras pessoas. Exatamente, levar a palavra de Deus, dar o exemplo assim como Deus nos deu, né? Assim como Jesus nos ensinou. E também a gente tem que lembrar lá do que Pedro acabou aprendendo, né? Que a gente precisa ter paciência, persistência. Às vezes é preciso tentar e tentar mais uma vez, e aí o milagre acontece. Oi. Sim, pode passar. Bom dia. Puxa. Sim, compreendo. Pode ficar tranquilo, nós vamos avisá-lo. Ok. Com licença, prof. Pois não. A coordenadora tá chamando o André Felipe lá na sala dela. É o filho.